Olá, seja bem-vindo ao podcast Onboard, a mesa onde as decisões são tomadas. Como de costume, eu converso aqui com pessoas interessantíssimas que estão no campo de batalha, que estão fazendo acontecer. Hoje meu convidado é matemático com especialização em gestão e estratégia de serviços. Trabalha há mais de 25 anos com inovação e em posições de liderança na indústria da tecnologia, passando por empresas como Sul América Seguros, Xerox e Samsung. Por 10 anos trabalhou na Samsung, sempre com produtos e soluções de software, sendo os últimos 5 anos liderando a área de soluções mobile, loja de aplicativos, loja de temas, ads, preload, etc. E foi responsável pelo Samsung Pay, desde o seu lançamento em 2016 até a carteira se tornar uma das soluções líderes do mercado de pagamento. Foi CMO e Head de Produtos do grupo VirtuAIS. Atua também como mentor de executivos e empresários, conselheiro e advisor de startups desde 2015. Seja bem-vindo, PC Nascimento. Muito obrigado pela oportunidade, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. É sempre muito bom discutir com pessoas que querem transformar, que querem abrir a mente dos outros para uma série de coisas, né? Tá certo. Deixa eu te dar aqui um presente de boas-vindas. Para agradecer o seu tempo e a sua presença. Muitíssimo obrigado. Olha. Pô, vou deixar aqui em cima já, a gente... Então tá certo. Muito bom. Se colocar... Pode apoiar no chão, onde você achar melhor. Tá legal. E aí, meu amigo, o que aconteceu com você que da matemática você foi para TI e aonde você achou a gestão? Pois é uma história interessante porque assim, eu trabalhava numa empresa que era meio que um celeiro de gêniozinhos, porque era uma empresa que fazia aparelhagem médica para UTI. Só tinha engenheiro, então eles contratavam engenheiros do ITA, da Poli, Unicamp, de faculdades particulares. Na época era só ou Mauá ou FEI, que eram consideradas as melhores do país naquele momento, sei lá. Então, eu era um patinho feio ali, eu já trabalhava com tecnologia. Foi também quase um acidente, porque a empresa na época usava a Rede Novel, né? E não tinha suporte, então eu aprendi Rede Novel sozinho. E o lance da matemática, eu queria fazer engenharia, mas eu não tinha grana para pagar. Então, eu falei, eu vou entrar na matemática, depois eu migro. Só que eu acabei gostando do curso. Eu falei, ele é mais curto também, e eu fiz matemática ali, matemática pura. Em algum momento eu pensei, vou migrar para a ciência da computação, mas inocente, imaturo. Naquela época eu falava, mas eu vou aprender o que eu já sei. Enfim, fiz matemática, mas eu trabalhei com tecnologia desde 89 ali. E naquele momento eu me tornei um especialista em Rede Novel, a ponto de eu dei curso oficial durante 2 anos sem ser certificado. Eu dei curso de formação para engenheiro de rede. Então, e daí fui me aprofundando. Veio programador, analista e fui crescendo ali. Quando cheguei na Sul América, aí a gente sempre fala assim, eu fui exposto a vários projetos inovadores. Na verdade, o que acontece é o seguinte, né? Surge um projeto, alguém fala assim, isso aí é bucha. Entrega para esse cara aí, ó. Né? E aí, na Sul América, me deram um desafio. Eu já entrei com um desafio de... Foi a minha primeira equipe, assim. Fui para o Rio liderar uma equipe de 18 pessoas. Era para estabilizar e migrar um sistema. Eram 20 dias, a priori. Eu fiquei 9 meses indo e voltando toda segunda-feira de manhã. Eu ia toda segunda de manhã, na primeira voo, voltava sexta, né? E depois sim, aí nós começamos a entrar, eu recebi o desafio de trazer tecnologia bancária para o mercado de seguros lá em 1998. Então eu fui sendo exposto a esses ambientes, né? Não tinha o que fazer. Você trabalhava ali na Barão de Tefé? Eu ia para Barão de Tefé para reuniões, né? E assim, na verdade eu era na Previdência, então ela fica no centro ali, não era na Barão de Tefé, a Barão de Tefé era a matriz, né? Que era um prédio tombado ali, suntuoso e tal. Um ambiente muito diferente, né? Então, aí Sul América, comecei a trabalhar ali com o desenvolvimento. Imagina que a gente desenvolvia a base do Sul América Saúde Online, que existe hoje, começou lá em 98 com esse projeto. A gente fazia isso em Lotus Notes na época. Era um negócio, né, muito fora do comum. E lá fui contratado para Xerox. E aí vai crescendo. Porque Xerox também eu fui gerenciar projetos em bancos como Bradesco, Itaú.
Depois eu assumi gerência regional de delivery, rollout de projetos, tudo de software. Então eu fui não só me apaixonando, mas me preparando, porque eu comecei a enfrentar desafios do tipo, pô, tem uma equipe de 25 pessoas, 30 pessoas. Como que eu lido com isso? Como que eu extraio o melhor de cada um? Às vezes você tem a situação de entra um cara chorando na tua sala, né? E por causa do estresse, da pressão, o cara pedindo a conta, e você tem que lidar com aquilo. Então eu comecei a estudar comportamento humano lá em 2002, para entender melhor como era isso. E aí fui me aprofundando. Gestão, liderança. E assim vai. Aí, depois de Xerox, passei por uma outra grande consultoria, e aí veio a Samsung. E aí são mundos muito distintos, né? Você trabalha numa empresa americana, como a Xerox. Na Xerox eu aprendi estrutura de gestão. A Xerox foi uma escola fenomenal para mim. Porque imagina que lá em 2002, 2003, a gente já tinha o cuidado de checar. Eu sempre discutia com os meus gerentes, se um recurso tivesse alocado mais de 85% em projetos, isso tinha que ser revisto, porque esse cara não tinha tempo de se reciclar, de aprender coisas novas. Então os caras ficavam desesperados, que eles falavam, mas eu não posso abrir mão do cara. Eu falei, não pode, você tem que abrir, porque senão daqui a 3 meses ou nós mandamos ele embora ou ele vai embora, porque ele vai ver que não está aprendendo mais nada. Então a gente trabalhava isso lá no começo dos anos 2000. Então foi uma escola fantástica de gestão, com muito processo, tinha uma universidade online já naquela época, então era muito legal. No entanto, não tinha recurso. Então era assim, eu costumo brincar que na Xerox era assim, chegava um vendedor e falava, PC, eu preciso tirar leite de pedra para amanhã. E eu falava, mas cadê as pedras? Ele falou, pô, você quer tudo na mão? Meu, corre. Era isso. Então eu aprendi muito a me virar, né, com a equipe, falava, gente, tem que fazer. Não, mas não tem recurso. Não, vocês não entenderam. Tem que fazer para amanhã. Na Samsung era o inverso. Então eu cheguei na Samsung, cultura diferente, aprendi demais também, muito diferente a cultura, gestão diferente, tomada de decisão diferente, time diferente. Então eu aprendi a pensar simples e grande. É o primeiro passo. Nada na Samsung tem esse negócio de é impossível, é difícil, nada. E um negócio, decisões, não importa de quantos milhões são, tomadas em até 24 horas. Tem 100 pessoas para aprovar, não importa. Isso é algo fenomenal. A empresa roda num pace que é como se a gente vivesse num processo de crise constante. A empresa tem esse ambiente. Então, assim, ela lidera, a Samsung lidera o mercado de TVs no mundo há 19 anos consecutivos. Lidera em vendas, em design, tudo que é premiação que você imaginar. Mas todo dia é como se estivesse começando dia 1 em crise. Não, nós temos que aumentar o market share, temos que tomar espaço do concorrente, temos que estar mais na frente das lojas, tem que expor mais o produto, todo dia. Não tem conforto. Não tem conforto. Não tem, isso é fantástico, porque você vai descobrindo ao longo do tempo o quanto você é capaz de mais. Então, assim, te dá responsabilidade, te dá recurso e responsabilidade. Fala, a responsabilidade é tua, a gente tem reunião toda segunda-feira para falar disso aqui. Acabou. Não fica com microgerenciamento, mas você, se não aguentar a pressão, porque isso é uma pressão absurda. Então tem muita gente que não aguenta, a corda está esticada demais o tempo todo. Claro. E assim, fui me especializando, estudando mais, os ambientes me forjaram muito nesse sentido, né? E isso me ajudou bastante. Visão, assim, ampla. Porque, imagina, eu trabalhei muito com B2B, e aí, quando veio o Samsung Pay, me colocaram como responsável já no início da ideia de lançar no Brasil. E eu falei, mas isso é B2C. E aí o meu líder coreano lá falou, não interessa, você vai estar no projeto. E aí o vice-presidente da América Latina falou para ele, não, isso é B2C. Aí ele falou, então eu tenho que te tirar. Eu falei, tá ótimo. Deu 6 meses, eles falaram, então. E a gente descobriu que, na verdade, isso não é B2C. Isso é B2B, porque você tem que negociar com os bancos toda semana para trazer banco para dentro da carteira. Você tem que negociar com as operadoras de cartão de crédito, verba de marketing, então é tudo B2B. E aí eu voltei para o projeto e aí toquei até sair da empresa. Então foi vamos dizer assim, um processo muito rico de diversidade de projetos, produtos e diferentes líderes, né?
Então, isso me deu uma bagagem que, para mim, é um presente. Nossa, posso imaginar. Voltando um pouco, uma coisa que você falou me deu curiosidade. Você falou que na Samsung você é treinado a pensar simples e grande. O que é o simples e grande? Me dá um exemplo disso. Bom, achei interessante. Imagina o seguinte, na Samsung, na cultura dos caras, não dá para falar assim, vamos crescer 10%. O cara fala, fecha, vamos crescer 10%. Os caras chegam com uma ideia do tipo, nós vamos crescer 70%. Fala, mas o país vai crescer 3%, entendeu? Só que isso é baseado em dados demográficos, assim, a empresa investe muito nisso. Então... Não é um achismo, né? Não. Então, quando o cara fala assim, vamos crescer 70% e tem espaço, porque tem essas regiões aqui inexploradas, dá para tomar isso aqui de market share dos concorrentes, dá para entrar com essa linha de produtos que é agressivo, dá para investir nisso. Os caras vêm com uma linha de pensamento. E simples, né? Assim, grande por isso e simples porque não tem nada. Você fala assim, olha, para isso eu preciso de gente. Beleza. Eu preciso de dinheiro. Tá bom. Então, perfeito. É só isso. Toda segunda-feira, então, eu tenho reunião às 8 da manhã. A empresa tem muito isso. E não tem problema nenhum em voltar atrás se ela vê que, fizemos besteira aqui. A humildade, né? Ninguém acerta sempre. Escolhemos o nicho errado. Cara, fecha isso. Não, fecha e vem pra cá. Sem amor, né? Fecha. Não. E eu sempre lembro de um episódio, quando eu falo de pensar grande. A Samsung lançou o notebook no Brasil, se eu não me engano, em 2011. Naquele ano vendeu, sei lá, 160 mil unidades. Era... traço, nem aparecia nas estatísticas, né? Então, apareciam lá 8 empresas, a Samsung não estava lá. E aí, esse cara que eu vou te apresentar, ele era um VP na época. Ele voltou da Coreia, se não me engano, dia 26, 27 de dezembro ali. Ligou do aeroporto e falou, pessoal, reúne todo mundo numa sala aí que eu tô indo pro escritório direto. Vamos falar da nova meta de notebooks. Aí todo mundo na expectativa. Ele entra na sala e fala, discutimos, vamos montar a fábrica no Brasil, beleza, blá, 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 ótimo. Então a nossa meta para o próximo ano é de 1,2 milhão de unidades. Acabou com o ano novo de todo mundo ali. O gerente do produto na época, ele falou, cara, você tá louco? Se eu pegar os 2 líderes atuais e falar para eles não venderem nada ano que vem, a gente não vende 1,2 milhão de unidades. Aí ele falou, não, calma, 1,2 milhão é um compromisso meu, mas os caras querem 1,5. Vamos trabalhar para atingir o número deles. Então, essa a pegada, a empresa trabalha desse jeito. E o fato é que começamos o ano com essa meta. Em julho de 2012, se eu não me engano, a Samsung assumiu a liderança do mercado. Em dezembro a gente tinha vendido 1,16 milhão de unidades. Caramba! Então, aí você começa a pensar, quando vem uma meta, você fala assim, não, peraí, eu não vou falar que o cara tá louco, porque ele não tá louco. Isso já aconteceu antes. Deixa eu racionalizar melhor aqui o que ele tá falando, deixa eu entender. E aí você descobre, através disso, que você é capaz de mais sempre. Né? Então, se você tiver autonomia e alguém te puxando, não tem como. Então, os caras... Isso eu aprendi, assim, foi uma escola fantástica nesse sentido. Muito processo, muito baseado em dados. Então, o supply chain da empresa te dá a visão global agora, se eu quiser ver como é que está o produto A no mundo, por país, por retailer, você consegue ver. E aí a corda é puxada, entendeu? Sensacional, sensacional. Com relação ao Samsung Pay, eu fico imaginando que é uma matriz de relacionamento complexa. Você falou, né? Tem operador de cartão de crédito, tem banco, tem os fornecedores de aplicativo, pensando em loja também, não só o Samsung Pay. Então, é muito interesse para você conciliar. Imagino que você tinha um deadline de lançar o produto e você tem os problemas operacionais de parceria. Acredito que também tem um peso grande ali de tempo alocado em regulação. Assim, quais foram os maiores desafios assim, para botar isso em produção? O maior desafio, na verdade, era conseguir prioridade dentro dos bancos. Alguém já fazia bem carteira digital? Não, nós somos a primeira. Por aproximação, fomos a primeira. Então a gente pioneiro, né? Carpiu, limpou o chão, né? A gente pavimentou o caminho. Quando os concorrentes chegaram, a gente já tinha, acho que 17 ou 18 instituições dentro da carteira. Uhum. Então os caras chegaram, dentro dos bancos já estava pronto. Porque qual que é o difícil? É você conseguir prioridade na TI para fazer o desenvolvimento, para integrar as coisas, né? Para fazer a mensageria.
Porque para ele, pro bancão, isso não é importante, isso aí não vai dar nada, né? Não, ele até acha que é importante. O problema é que, assim, o bancão tem 1 milhão de projetos importantes. O cara da TI fala, tá, eu tenho aqui mais 1.000 aqui na fila, e aí? Né? Eu priorizo o quê? Né? O cara tem... É a mesma coisa que, às vezes, a gente ia falar com os bancos para pedir para divulgar mais nos canais internos. O cara fala, ó, na próxima vai sair na comunicação que vai para as agências que o cara é obrigado a ler. Aí não saía. Você fala, mas o que aconteceu? Eu falei, não, chega o cara do crédito imobiliário e fala assim, pô, eu vou movimentar 1 bilhão esse ano, você vai movimentar quanto? O cara tomava o espaço, né? Lógico, cede o espaço para o cara de fazer propaganda. Então, isso era o mais difícil porque era um negócio embrionário. Então, imagina, você treinava... A gente treinou equipes do McDonald's, que os varejistas são outro ponto importante. A gente tinha que negociar com os varejistas para treinar as equipes para aceitar na ponta, que... Se o cara vai pagar. Porque eu imagino que ele fala, até aceito, mas você treina a minha equipe. Não, tinha que treinar, mas assim, o nível de desconhecimento era gigante, né? Porque o primeiro teste que a gente foi fazer, acho que foi num shopping em Brasília. A gente pôs equipe no campo. E o dono do restaurante chamou a polícia. Falou, esses caras estão tentando hackear a minha máquina. E aí foi, né, uma confusão. A gente falava disso lá dentro como uma lenda, porque era isso mesmo. E aí teve que chamar o gerente para explicar. Falou, não, isso aqui é a tecnologia que a gente está lançando no Brasil, pagamento por aproximação. Mesmo nos Estados Unidos, naquela época eu viajava e ia pagar, tinha comerciante que falava, não encosta. Eu falava, não, mas eu... Não. Porque a Samsung, ela ainda trabalhou o seguinte, né? Isso é outro ponto importante. Como na época... as maquininhas todas tinham tarja, e ainda tem, né? Algumas ainda tem. A gente conseguia pagar pela tarja também. Porque um leque enorme de maquininhas que não tinha NFC. Então a Samsung tem uma tecnologia que paga pela tarja, com o mesmo nível de segurança. Caramba. Então isso facilitava porque, cara, a gente aproveita as maquininhas que estão no campo já, né? O cara não tem que ficar trocando maquininha. Só que dono de restaurante, se ele via formando fila, ele falava, não, aqui não aceita. Eu falava, não. Aceita cartão de crédito? Aceita. Então... O cara não entendia isso, ele achava que ele tinha que mudar alguma coisa e não tinha que mudar nada. Eu pago com o meu cartão normal, eu vou encostar aqui na tua maquininha, você vai ver que, entendeu? Vai sair. Então, no começo isso foi muito difícil. E a gente começou a criar campanhas de marketing para engajar usuários. Então, imagina que ali em 2016, foi o ano que lançou, a gente criou uma campanha em dezembro que nós chamamos de Cestas de Natal. Então, cada sexta-feira, a gente criou um brinde, assim, os primeiros 500 que pagarem com o Samsung Pay vão ganhar um brinde. Aí o primeiro, eu não lembro o que era, mas era um gift lá, eu sei que os primeiros 500 deu tipo 4 horas. Falei, tá bom, pô, um negócio novo. Segunda sexta-feira, a gente pegou, acho que um voucher para Sephora, de R$200. Deu 4 minutos. E aí, a última sexta-feira era dia 31 de dezembro. Eu falei, cara, ninguém vai nem olhar para isso, porque solzão, pessoal viajando, né, de férias. Aquele clima de já deu, já acabou, né? Ano que vem a gente volta. Demorou 41 segundos as 500. Dos 42 segundos em diante, a gente começou a receber mensagem falando, pessoal, não estou conseguindo pagar, não estou conseguindo... Eu paguei, mas não recebi a mensagem. E a gente falou comigo, não, mas é que acabou. Como assim acabou? Acabou em 41 segundos os 500. Eu lembro como se fosse hoje, era uma Nespresso. A gente pegou um voucher, fez um acordo lá com a Americanas, ou era a Magazine Luiza, não lembro, e dava um voucher pro cara sacar uma Nespresso lá. 41 segundos. E aí o pessoal começou a gostar da ideia, né? Então você vai, mas continua um trabalho gigante de convencer o varejista, então os caixas do Pão de Açúcar, os caixas do Carrefour, a gente fechar acordo com essas grandes redes para fazer propaganda lá no caixa, né? Troca o caixa toda semana, troca 50% dos caras. O cara fala, não, nunca ouvi falar disso. McDonald's, a gente treinou... Aí mata a iniciativa, né? Aí você tem que mandar a gente lá de novo para treinar. Fala, não, isso aqui já aceita, não sei o quê. Porque o usuário já aceitou a tecnologia, ele até tá tentando, e o comerciante não, aqui não. O caixa fala, a gente não tá preparado, não aceita. Fala, não. Imagina que o McDonald's, eu acho que ali em 2017, 2018, tinha um turnover de 186%. Meu Deus. Né, na frente de caixa lá, trocava 100% do time, do que trocou 86% ainda trocava de novo. Então isso era direto, chegava lá, às vezes a gente ia lá na loja para pagar, para ver, falar, não aceitamos.
Então, é um desafio de você olhar a curva de adoção de uma nova tecnologia, né? Sim. E bem misturado com natureza humana, né? Você falou sobre conseguir priorizar o teu projeto junto ao grande banco, então aquele teu aprendizado de natureza humana é super útil, né? Negociação, de... Você não pode impor, você tem que convencer a ele, pô, arruma um tempo, né? bota... Exatamente, de influência, porque... O que eu posso fazer para te ajudar a dar certo? Direto. O que você precisa de mim? Direto, isso constante. Então, eu lembro que na época... A gente roda, no fundo, a gente continua sendo humano, então tudo aquilo que continua valendo, né? Sabe o que acontece? Eu desenvolvi uma palestra recentemente que chama-se Não Estude AI. E é para chamar atenção mesmo. Daí eu falo sobre as 7 habilidades humanas que vão te tornar relevante e insubstituível. Exatamente por isso. Porque não é que não é para estudar AI. É o contrário, é para você estudar esses outros comportamentos humanos, porque no final, quem for bom nisso, mais AI, vai ter visão estratégica. Então, no final é isso. Eu costumo brincar o seguinte, não existe venda B2B, né? Sim. Eu estou sempre vendendo ou comprando para um CPF ou de um CPF. Quem paga é o CNPJ, é diferente. Sim. Quem emite a nota é o CNPJ. Mas se eu não convencer o comprador ou o dono da demanda que eu sou a melhor opção para ele, e aí é eu e o comprador, né? Eu, o vendedor e o comprador, é eu, técnico e o cara do outro lado. Então, tendo isso em mente, fica mais fácil de você saber como é que você tem que endereçar essas coisas, que tipo de abordagem você tem que usar, que comunicação que você tem que fazer. Como é que você faz o pitch do teu produto ou serviço para mostrar para o interlocutor que está na tua frente que você é a melhor opção. Então, eu vendo B2B. Não. B2B é a transação consolidada, mas você vendeu para um CPF que tem interesses próprios, que tem suas dores e alegrias, que quer agradar alguém, que quer subir na carreira, que quer, às vezes, fazer uma presença para algum outro... Cara, deixa esse projeto que é importante para um diretor ali, eu preciso fechar o melhor aqui para ele, porque, pô, eu vou ficar bem com o cara. No final é isso. Eu que trabalho com vendas complexas, as pesquisas mostram que uma média de 13 pessoas que você tem que influenciar ou conversar ou que tem que saber que o projeto existe para ele andar. E aí, o meu parte dessa pesquisa talvez uma ou duas dessas pessoas façam o seu projeto sair, mas todas as 13 podem atrapalhar se elas não gostarem de você. Eu falo isso que liderança, basicamente, eu já fui muito contestado por isso também, né? Liderança é influência. E aí, as pessoas tendem a ligar a liderança a ter um time para chamar de seu, né? É natural até. Mas eu sempre cito como exemplo o seguinte, cara, às vezes você está gerenciando um projeto que tem equipes de diversas outras empresas de países diferentes que nenhum responde para você. Se você não tiver influência sobre essas pessoas para priorizar as atividades do teu projeto para que você consiga entregar o teu resultado, morreu. Você vai entrar naquela história de ficar no final do mês falando, não deu porque a logística não fez, o financeiro não deu crédito, cara. Mas... Eu vejo muito isso nos meus clientes grandes. A pessoa não tem gestão imediata, mas ele precisa daquela pessoa para que aconteça qualquer coisa. Então, realmente, ou você tem habilidade humana ou não. E eu costumo dizer... Assim, eu gosto muito de pensar que a liderança ela começa na autoliderança. Primeiro você tem que entender o que você espera de você como líder, como você se sente como líder, o que significa isso para você. Porque se você não consegue nem se autoliderar, cumprir os combinados que você faz consigo mesmo, dificilmente você vai extrapolar essa liderança para um terceiro, né? Uma segunda pessoa. Se você for lá, esse é o primeiro pilar, né? Eu sempre me baseio ali no pipeline de liderança do Ron Sharon, porque ele mostra bem isso, né? Então, você tem ali um caminho. O primeiro degrau da jornada é o líder de si, depois você vai para líder de outros, aí você vai liderar uma equipe ali, depois você vai para líder de líderes, que é o cara que já tem gerentes embaixo dele, você tem que treinar líderes que vão formar líderes, né? E depois você vai para um líder funcional, que é um cara que já é um CEO, um cara, né, que comanda uma operação, depois você vai, né, subindo ali. Então, são 6 níveis. Uhum. O líder de si é a base. Se o cara não consegue ter autorresponsabilidade, autodesenvolvimento, né, não consegue
sair do lugar. O que acontece em muitas empresas, às vezes pega um bom técnico e fala, pô, esse cara vai liderar a equipe, aí mata os dois, né? Porque o cara saiu daquilo que ele era bom, ele passa a ter um fardo porque ele não conhece. E tem um outro fato interessante, eu vi uma pesquisa ano passado, foi feita nos 4 continentes com 1.200 empresas, mais de 2.000 executivos. 85% das pessoas em cargo de gerência no mundo nunca tiveram nenhum treinamento de gestão. Nossa, é muita gente, né? É absurdo, né? Então, naquele momento, eu vou ver a desse ano, mas naquele momento, a prioridade número 2 dos líderes entrevistados era formar novos líderes. Porque você tem outro ponto agora que é o seguinte, as pessoas não querem mais cargo de liderança. Fala, cara, é uma pressão. Eu li isso outro dia. Tem muita gente, pessoal novo, geração Z, principalmente, não. Não quer porque fala, cara... Porque ele olha, né? Estresse, burnout, pressão absurda. Não compensa, cara. Fala, o financeiro não acompanha isso. Né? Não tenho vida, né? No sentido de não tem... Porque, na verdade, o exemplo que ele vê é o chefe dele, que está acima do peso, que, cara, é isso mesmo. Não quero ser assim, né? Não dorme, o cara fala, não quero isso. Então, é um momento em que... Eu costumo dizer que, para mim, as 2 habilidades mais importantes e fundamentais e que vão continuar sendo mais importantes e fundamentais é, primeiro, comunicação. Comunicação. Clara, assertiva, objetiva e liderança. Porque a gente vai precisar de gente para liderar a AI, inclusive para não ser liderado por ela. Sim, verdade. Eu chamo muita atenção lá na empresa com relação à comunicação e sempre comento quando eu percebo que houve uma falha de comunicação. É muito fácil uma falha de comunicação, né? Porque eu falo baseado no que eu estou pensando. Você ouve baseado no que você está pensando. Eu não sei o que você está pensando, né? Então, às vezes, eu acho que você entendeu, você não entendeu, e às vezes um pequeno desvio, chega o resultado, aí você, puxa, mas não era isso que eu queria. Aí eu reflito, pô, mas eu não comuniquei exatamente o que eu queria desse jeito, né? A pessoa interpretou. Então, se não tiver atenção máxima à comunicação, realmente é bem complicado. Eu queria voltar um pouco nessa parte que você falou que o liderado não quer ser líder porque o que ele vê ele não acha bonito. Ele fala que isso é furada. Para a gente solucionar isso, você acha que quem puxa a corda? A alta gestão que tem que falar, gente, o modelo tá doente, vou chamar assim. Na minha visão, acho que primeiro começa pelo seguinte, né? Transformar esse líder num líder, pelo menos mais uma liderança mais saudável. Saudável não em saúde, mas tipo que esse cara não seja uma pessoa tão pré-burnout para que ele consiga inspirar outra pessoa. Eu acho que a gente trata muito a liderança como essa coisa inspiracional, né? Assim, na minha visão, as empresas tinham que criar uma cultura de liderança, o que é diferente de formar líderes. O que você vê normalmente? As empresas pegando as pessoas em posição de liderança, coordenador, supervisor, e dando treinamento de formação de líderes. Então, um workshop lá, etc. Aí ele aprende aqueles métodos só que mais famosinhos. Mas só que é o seguinte, vamos pensar da seguinte forma. O que eu chamo de cultura de liderança? Alguém que se sinta autônomo para tomar decisões dentro do seu escopo de trabalho. Alguém que saiba entender a comunicação que o outro está fazendo e responder, né? Pô, deixa eu dizer se eu entendi direito o que você falou. A gente tem uma situação que é o seguinte. Você pega um motorista de qualquer empresa. Você vai conversar com um cara e ele fala, não, sou só um motorista, cara. Perfeito, mas se você perguntar para ele, você sabe a importância que você tem nos 2 últimos dias do mês para o faturamento da empresa? O cara não faz a menor ideia. E não faz mesmo. Por quê? Porque para esse cara, chega uma lista e fala assim, ó, cara, isso aqui é a lista de entregas. E ele segue. E se deu ruim, ele volta e fala, ó, cara, eu estava seguindo a lista, quebrou o carro, sei lá. Esse cara não tem o poder de julgar, de olhar e falar assim, pô, será que não é melhor inverter? Porque assim, esse cliente aqui é um cliente da empresa há mais de 20 anos e não posso falhar com o cara porque é um cara que traz uma receita recorrente para cá, sei lá. Ele não tem essa visão. É muito compartimentalizado tudo. Então, quando eu falo de criar uma cultura de liderança, é exatamente sobre isso. Como é que eu faço as pessoas pensarem e agirem como líderes, independente de estarem em posição de liderança? Todo mundo vai ter condição de gerenciar pessoas? Não. Mas aí entra a questão, cada um é líder de si? Entende a responsabilidade daquilo que está fazendo? Busca autodesenvolvimento? Busca entender qual é a sua participação no todo aqui? Isso é o que eu chamo de cultura de liderança. Então, eu preparo todo mundo para, inclusive, ficar mais fácil de eu escolher quais são as pessoas dali que podem ascender a
cargos de liderança ou de gestão de pessoas, etc. E você acha que isso tem muita relação, obrigatoriamente vai ter relação com o porquê da empresa, com a missão da empresa, com todo mundo saber para que aquela empresa existe, o que a gente quer fazer? É uma coisa que anda junto? Com certeza. Isso, o que acontece? Nas empresas mais, né, que já tem uma formação mais longa aí, que já tem um histórico, né? Eu falo aqui de Xerox, Samsung, são empresas que têm uma história já conseguiram formar, né, uma base ali. Fica mais fácil de saber disso, né? Pô, qual é a linha da empresa? Se chega alguém lá falando algo contrário disso, eu lembro que na Xerox, talvez a única empresa que eu vi fazer isso, assim, tinha uma questão de ética dentro da Xerox, era algo... A Xerox tinha lá nos anos 2000, no começo dos anos 2000, um 0800 para você fazer denúncia anônima. Imagina isso. Ninguém tinha, né? E o cara que era responsável por esse número, ele não respondia para a presidência local, para a presidência global. Então ele tinha autonomia para investigar quem ele achasse que deveria e dentro dos padrões da empresa. Quando a empresa tem isso muito sólido, é uma empresa de mais de 100 anos. Então, para uma empresa pequena, o que a gente vê é assim, os líderes tentando crescer, mas sem criar uma estrutura sólida ou uma cultura, olhar para isso. Então a gente vê muita gente, por exemplo, falando de inovação, pensar fora da caixa, quando sequer as pessoas conseguem pensar dentro da caixa. Porque eu entendo que, cara, eu vou começar a pensar fora da caixa quando eu sentir que as paredes da caixa que já estão me prendendo. Mas, cara, você olha para os seus processos, você sabe analisar um pipeline e dizer realmente em que ponto você está com as suas propostas? Você sabe estabelecer uma meta para o time baseado nisso, mais projeção de mercado? Não sabe. Então, esses líderes precisam também entender o que eles querem para a empresa. Então, o que acontece? No começo você tem geralmente o cara trabalhando feito um louco, porque a empresa precisa crescer, precisa se firmar, realmente. Mas e depois? Quantas empresas começam a trabalhar a cultura ou essa formação de, cara, como é que nós queremos isso aqui quando tem 20 funcionários? Não. O cara vai começar a fazer isso quando está com 200, que para ele já perdeu o controle. Aí ele fala, agora precisamos ver isso. Vai ser muito mais difícil. Vai ser muito mais difícil. Porque daí já está se criando uma... Aí o cara tem que fazer uma limpa para poder trazer novas pessoas, isso é mais custoso. Às vezes não tem paciência para poder saber que, cara, isso toma tempo. Não tem... A relação do tempo você pode tentar encurtar se você se empenhar para que as coisas aconteçam dessa forma. E comunicação e educação constante. Porque as pessoas esquecem que o óbvio é talvez o que mais precisa ser dito. Concordo. Então, essa questão de construir uma cultura e olhar para essa questão do burnout, enfim, né? Eu fiz um vídeo sobre burnout aí, um dos comentários que tinha lá era o cara falando, burnout é coisa de rico. Então, né, é o termo em inglês, etc. Mas, cara, o esgotamento, ele é visível. Sim. E o esgotamento, às vezes, não é nem pelo volume de trabalho, mas é a pressão por crescimento, mercado, né? A forma como você analisa, concorrência, etc. Então, o cara se sente... Cara, se eu não me diferenciar aqui, eu tenho que correr mais que os outros, eu tenho que estudar mais que os outros, eu tenho que trabalhar mais que os outros. Vai minando. Você é um ser humano, não é um robô. E aí entra a questão das AIs agora. Né? Da mesma forma que a tecnologia, os caras falam assim, pô, o que era para eu trabalhar menos, a tecnologia sempre trouxe essa promessa de, cara, você vai ter mais tempo para as suas coisas. E as pessoas trabalham 15 horas por dia com muito mais tecnologia, né? A AI está indo num caminho similar, porque as pessoas falam assim, não, eu vou conseguir mandar a gente embora. Eu vou produzir mais. Tá. Mas as pessoas que vai deixar controlando a AI são os caras que vão trabalhar 15 horas, fazendo novos agentes, revisando o que o agente está fazendo, vendo o resultado do que o agente fez, né? Então, prega-se muito isso. Cara, coloca a gente para automatizar tudo, mas o cara não sabe ainda analisar um pipeline. O cara não sabe identificar no time dele de vendas quem é só follow-up, lead follow-upper e quem é vendedor. O cara não consegue identificar se são os clientes deles que compram dele ou se é ele que vende.
Às vezes eu faço a pergunta e o cara fica com cara de ué, assim, sabe? Tipo, como assim? Não entende nem a pergunta. Exatamente. Tem muita coisa que vende sozinho, né? Você Cara, bota alguém para atender, vai não, vender. O cliente vem, ele quer comprar. Teu maior cliente é ele que compra de você ou você que vende para ele? Porque assim, quando é que o cliente compra de você? Cara, o cara tinha uma necessidade, ele pesquisou, te encontrou na internet. Fala assim, esse produto, eu vou colocar para digitando. Fala, não, é meu cliente. Não. Cuidado. O teu cliente, e acontece de você fazer um trabalho e até trazer esse cara, aumentar a sua participação nele, etc. Mas quando você vende é o inverso. Você descobre que esse cliente tem uma necessidade e fala, eu tenho soluções para te atender e eu vou lá e convenço a ele que eu realmente posso entregar valor e eu vou vender para esse cara. A relação é outra. E aí eu tenho mais chance de abrir o meu leque dentro desse cara, aumentar meu wallet share lá e bloquear um pouco a concorrência, reduzir o risco de cortar contrato, etc. As pessoas não sabem a diferença disso. Porque no mundo hoje de muita informação, os clientes eles têm acesso à informação que ele quiser. Ele tem acesso à mesma IA que eu tenho, ele tem acesso à mesma internet que eu tenho, mesmo YouTube. Então, assim, dificilmente ele precisa que você leve alguma informação para ele. A não ser algo muito específico, casos pontuais. Então, normalmente, ele tem... Estou falando a experiência que eu tenho, que é tecnologia. Os clientes têm um nível de consciência e de maturidade altíssimo. Né? Então, se você não conseguir se colocar como alguém que está somando em qualquer que seja... Ele tem acesso à informação, mas às vezes você correlacionou, você estudou, olha, no seu cenário, eu vi, você agregou algum tipo de valor, né, para ele falar, poxa, porque eu fiquei imaginando, né, o que acontece com esses grandes clientes. Hoje tem muita gente vendendo, tem muita solução. No meu mercado tem centenas de soluções tecnológicas para resolver o mesmo problema. Inclusive, não resolver o problema também é uma opção. Não, deixa aí, tá muito complicado. Então, às vezes, o cara fica com essa pressão de tomar uma decisão e às vezes ele decide não decidir. Né? Tem um livro que fala sobre isso, né? De Jolt Effect, que tem muita opção. Então você tem que se colocar, ser mais vendedor, ou seja, entender realmente, cara, o que eu posso somar. Esse cara é inteligente, ele tem conhecimento. De repente ele não tem tempo. Pô, vou fazer um estudo braçal aqui, eu vou correlacionar as informações, entregar mastigado. Né? Ele sabe fazer, mas está todo mundo na correria. Então o vendedor ele tem que entender de, poxa, onde eu posso ajudar, onde eu posso desafiar esse cliente. E realmente nem sempre é assim. No geral, o cara tira o pedido e... Quando eu falo de pensar estrategicamente, está exatamente ligado a isso, né? Porque hoje também é outra... Pensar estrategicamente, às vezes as pessoas não entendem nem o que é isso. Eu tive uma situação falando com alguns empresários e um deles me disse, preciso melhorar, preciso agregar valor no meu produto porque a competitividade está muito forte. Mas qual é o teu produto? Produto tal. Eu falei, cara, não tem como agregar valor nesse produto. Esse produto é commodity. Eu falei para ele, no teu lugar, eu iria no meu cliente, que você vende produto para ele. Era um coletor de dados. Todo mês você vende uma X quantidade para ele. Eu iria lá oferecer o seguinte, cara, tu perde aí 3 ou 4 dias da tua equipe levantando estoque para poder saber valor. Cara, eu te entrego isso já em planilha. Eu venderia serviço. Eu tiro uma dor de cabeça do cara. Falo, não. Quando você precisa de dia primeiro está na mão, a planilha já, tabulado. Eu vou continuar vendendo o leitor para ele, eu adiciono uma receita aqui. Para mim, pensar estrategicamente é conseguir enxergar esses não óbvios. Né? Porque então, dificilmente ele vai conseguir transformar um coletor de dados em algo mais sexy, ou seja, eu vou comprar esse por causa... Isso. Então, assim... Hoje eu acho que isso é um gap gigante, né? Porque as pessoas usam AI para... Vou reescrever e-mail, analisar contrato. Cara, eu penso assim... Eu quero usar a AI como ferramenta estratégica, que ela é. Eu não vou estudar fazer agente, eu contrato alguém. Cara. Falo, cara, eu preciso automatizar isso aqui, eu acho que isso vale a pena. Agora, por exemplo, outro dia eu fiz uma pesquisa de mercado, isso é AI imbatível. Falo, eu quero entender quais são as 5 regiões que mais cresceram, quais foram as regiões que mais cresceram no Brasil nos últimos 5 anos. Me liste quais são os motores de crescimento que levaram as regiões a crescerem acima da média e por quê. Quais são as empresas mais atuantes nessas economias e o que elas vendem. Qual é o histórico delas. Cara, me gerou um relatório de mais de 20 páginas. De regiões que eu não imaginava que cresceram muito acima da média do Brasil, mais que São Paulo e Rio. Aí você fala, mas é o agro.
whatever. O agro também consome tecnologia, o agro consome segurança, o agro consome Hoje em dia serviços, muito, inclusive, né? Então, depois eu peguei e falei, beleza, agora me lista quais são as empresas do Sudeste que atuam nessas áreas, com que elas atuam, qual é o produto ou serviço que elas mais vendem lá e como, qual é a abordagem que elas usam. Se a AI vai conseguir extrair isso ou não, não, problema meu. Eu vou ver depois que ela trouxer o resultado, né? E as que não atuam, quais as barreiras que você enxerga, etc. Isso para mim é estratégico. Estou olhando um mercado inteiro. Que eu posso encontrar ali oportunidades e falar assim, pô, olha isso aqui, ninguém está explorando isso, cara. Dá para a empresa XYZ ir lá e, cara, criar um escritório, mandar um representante, sei lá, e abrir oportunidades aqui. Que você na mão ia ser altamente braçal fazer isso, né? Eu fazia isso na mão antes. Isso, mas hoje você ganhou um tempo e a conclusão desse dado trabalhado você agregou valor. Então, com base nisso, que eu consegui rápido, eu vou concluir A, B ou C. Né? É isso aí. E aí, quando eu falo de usar estrategicamente, é isso. Eu vi uma pesquisa também ano passado, no começo desse ano, na verdade, relativo ao ano passado, falando que somente 5% das empresas globais que investiram pesado em AI chegaram ao break-even. 85% delas não estão conseguindo ver valor. Por quê? Porque isso não está na estratégia da empresa. Está usando para ferramenta de produtividade. Analisar e-mail, rever contrato, processinho de workflow de aprovação interno, entendeu? É para automatizar a resposta do WhatsApp, é para um fluxo de geração de leads e acompanhamento de funil. Tudo isso é importante. Mas tem um monte de gente não é game que faz changer, isso. né? Não é game changer. E aí você fala assim, pô, as consultorias, as grandes consultorias, KPMG, Accenture, etc., estão se reinventando porque elas perderam um grande mercado para AI. Sim. O trabalho que elas faziam, a AI começou a fazer com um certo grau de... Então, o que essas empresas fizeram? Começaram a investir pesado em AI. E aí eu estava comentando outro dia sobre um conceito novo que eu vi chamado Master Prompt. Que o cara que criou, ele fala o seguinte, cara, isso aqui bem escrito dá umas 30 páginas de documento. Só que isso tem o poder de substituir, numa pequena e média empresa, o corpo diretivo. Falei, caramba. E aí eu comentando com alguém, os caras falaram, pô, 30 páginas? Eu falei, caraca, Accenture tem prompt de 100 páginas. Não é à toa que 40% da receita de consultoria está vendo já sendo feito com AI. Tem prompt de 100 páginas. Essa eu não sabia. Essa. Por quê? O que acontece? Né, a profissão criada pela AI, que é o engenheiro de prompt, morreu. Sim. Agora o engenheiro de contexto. Porque é exatamente aí onde as pessoas pecam. Qual o nível de contexto que eu vou dar? É onde você cerca o resultado. Exatamente. Qual o nível de descrição, de mercado, onde eu atuo, meu processo, minha tomada de decisão. Entendeu? Você fala... Você vai perguntar para algumas empresas qual é o ciclo de venda dela, não sabe. Qual é a tua taxa de assertividade? Aí, você tem uma grande confusão que é um monte de gente achando que o marketing, que é fundamental para gerar demanda para venda, é ads no Google e no Facebook e Instagram. Então, os caras deixam de lado os canais tradicionais, que podem trabalhar forte em marca, em uma série de outras coisas que são também muito importantes no longo prazo, no médio e longo prazo. E aí vira, para pequena e média empresa, marketing é ads no Google e Facebook para Instagram. De vez em quando no LinkedIn para captação de lead. E olha lá. Então, existe muita gente pensando fora da caixa sem saber o que é pensar dentro da caixa. Existe muita gente querendo conquistar o mundo e não conquistou o bairro. Então, eu quero exportar. Mas cara, já vende para todo mundo que você podia vender aqui em São Paulo? No interior de São Paulo? É muito mais fácil, né? Mais barato você fazer aqui do que você... Nas cidades com, sei lá, já mapeou as cidades com 200, 300 mil habitantes que você está deixando de lá, que tem indústria, que tem história de advocacia, sei lá, que tem... Às vezes tem muito ego também, não tem? Tem um escritório nos Estados Unidos. Assim. Tem uma pessoa, não faz nada. Não que não tenha oportunidade. A questão é, qual o nível de esforço você está colocando nisso? Não é que não deve fazer, mas e onde você poderia estar colocando o esforço para gerar muito mais negócios aqui? Entendeu? Um erro comum que as lideranças cometem
não olhar para a base. Então, tá todo mundo correndo o tempo inteiro atrás de novos clientes. Tá, mas qual é a tua meta de geração de novos negócios na tua base? Não é só retenção. Tua meta de geração de novos negócios na base. Que outros produtos você criou que você está vendo necessidade da tua base que você ainda não vende para eles? Ou complementares ao seu, né? Uma coisa puxa a outra. Isso, né? complementares ao seu. Como é que você olha para primeiro e segundo nível da tua base? Tipo assim, eu pego um cliente meu, vou olhar os clientes dele, que devem ter necessidades similares com relação ao que eu vendo para esse cliente, e eu vou olhar os fornecedores dele. Como é que eu encurto esse caminho por aqui? Então, falta muito isso, visão estratégica. Então, está todo mundo correndo atrás de pensar fora da caixa, gerar mais leads, sem olhar a questão de retenção e vender mais na base. Então, tem tudo isso que eu acho que são coisas básicas. Para empresas que são estruturadas, isso é básico. Não é que não tem que buscar novos. Tá, mas qual é a tua meta de vender mais na base? Qual é a tua meta de aumentar o teu wallet share ali? Qual é a tua meta de vender outros produtos ou serviços ali? Qual é a tua meta de criar novos produtos baseado nesse estudo que você tem da tua base? Tudo isso afeta na retenção, tudo isso afeta no bloquear a concorrência lá. Então, eu vejo muita gente preocupada com a nova tecnologia, né? Então, assim, muita gente está estudando a AI do momento, surge outra que fala, essa daqui é melhor, estão dizendo que é muito melhor. Aí eu mudo o esforço para cá. Muito contraproducente isso, né? Eu me peguei assim, fazendo isso no começo e falei, gente, mas sai uma todo dia. É isso aí. Eu vou parar, eu não vou ficar bom em nenhuma. E no geral, essa que é a boa hoje, amanhã já não é meio que irrelevante você ficar pulando de galho em galho. É isso aí. O quanto que eu exploro das que eu tenho em mãos aqui, quanto que eu extraio disso? Né? Nada. Se for olhar, nada, né? Pelo potencial. Então, eu acho que falta um pouco de brain aí mesmo, de cérebro, né? De gente pensando. Ontem eu fui questionado por um amigo de Brasília, falou assim, cara, tu acha que já faz sentido ter um Chief AI Officer? Eu falei, com toda certeza. Só que esse cara deve ser um cara estratégico, não um cara de tecnologia, não um cara que entende de AI. Mas um cara que sabe o que tem que pedir e endereçar com a AI para que a empresa mude de patamar, para que a empresa conquiste outros mercados, para que a empresa aumente a sua penetração numa região. É alguém que pensa. É alguém que tem uma visão estratégica. Sim. É alguém que consegue olhar o não óbvio. Tipo, o que eu não estou enxergando aqui? Se está todo mundo indo para cá, o que eu não estou enxergando aqui? Será que é isso mesmo? É tão bonito? Está todo mundo indo na mesma direção ali? Será que tem espaço ali? E se eu olhar para cá, onde todo mundo saiu, será que eu tenho um espaço maior de explorar aqui? E eu sempre cito um exemplo, eu vi uma história de um empreendedor americano, e o cara formado em Stanford, falou, cara, meu futuro é tecnologia, né? Todo mundo fala, pô, o cara vai lançar uma startup. E aí ele falou, durante umas férias de verão, ele tentou alugar a casa que ele dividia com os outros dois colegas lá, para alguém, falou, pô, pelo menos pegar um dinheiro aqui, enquanto eu vou estar com meus pais. E aí uma mãe de outro aluno falou assim, cara, a casa não, mas você teria um espaço para eu guardar as coisas do meu filho? Como assim? Não, meu filho vai viajar e eu queria guardar as coisas dele que estão lá no campus, para não ter perigo de ninguém mexer e tal. Ele falou, tenho. Então ele alugou parte do quarto dele. Ele falou, pô, não sabia que tinha uma demanda para isso. Falou com o amigo dele, vai viajar, vai, pô, você não quer emprestar teu quarto? Enfim, o cara alugou ali todos os cômodos da casa disponíveis ali, ganhou uma grana que pagava o aluguel deles por, sei lá, 3 ou 4 meses. Ele falou, cara, quem está fazendo isso aqui? Resumo é o seguinte, o cara fatura centenas de milhões de dólares por ano, ele tem galpões perto de todas as principais faculdades americanas, alocando espaço para guardar as coisas durante a faculdade, durante as férias. Não existe tecnologia de ponta, investimento, o risco é baixo. Ele entendeu um problema e solucionou. E ele falou, cara, tô bem, tô multimilionário, isso gera centenas de milhões de dólares por ano e é isso aí. Eu não preciso de uma startup. Ou não preciso de uma startup de alta tecnologia, né, para eu gerar. Então, às vezes precisa de mais um pouco de brain nesse sentido. Como é que eu olho para o meu negócio não com a paixão, né,
do meu produto ou com a paixão das novas tecnologias, porque no final todo mundo oferecendo as mesmas coisas. Verdade. E todo mundo fala assim, não, o meu é diferente. Claro, se você for falar com o teu concorrente, ele também vai falar com o dele é diferente. Ele vai te mostrar, inclusive, as diferenças dele. Lógico. Né? E nem sempre o cliente... Tanto faz para mim. Não entendi o que é melhor, mas o que é melhor em relação ao outro, para mim, não irrelevante. Às vezes... Meu coletor de dados é isso. É mais bonito. Eu lembro de uma reunião que eu tive com 2 investidores, lá na Samsung ainda, eu, um coreano, e a gente estava lançando os smartwatches no Brasil ali. Estava na segunda geração de smartwatch, começando a olhar para essa questão da saúde. E os caras eram investidores da área de saúde. E eram 2 perfis muito distintos. Os caras eram sócios, tinham um fundo de investimento bom ali. Um deles era apaixonado por tecnologia. Assim, o cara olhou o relógio e ficou deslumbrado. E o outro, sentado lá do outro lado da mesa, assim... Esse que amou o relógio, ele olhava e falava assim, cara, olha isso, o relógio consegue detectar que eu estou sentado. E o outro do outro lado assim, mas eu estou vendo que você está sentado. Você está vendo que você está sentado. Para que você precisa de um relógio para dizer que você está sentado? Eram assim, né? É mais ou menos isso. Não deixa de estar certo, né? Então eu falo assim, cara, a minha AI faz 600 mil coisas. Mas eu preciso de uma. Assim, entendi que tem um monte de diferencial, mas nesse momento... Talvez para os próximos 5 momentos eu vou precisar dessa daqui. É um pouquinho de mente nas estrelas e pé no chão, né? Qual é o problema, o job to be done, né? É isso aí. O que é que tem que ser feito? Você falou de startup aí e um dos seus papéis hoje é ser mentor de startups e empresas. Existe uma dor mais comum dos líderes atuais, dos teus mentorados? Cara, eu acho que... Eu nem, os meus mentorados nem são de startup mais, né? Eu trabalhei há um tempo com startup, mas assim, são de empresas mais tradicionais. Eu tenho de indústria gente que trabalha com alta tecnologia, com AI, né? Esse cara precisa ser ouvido. Muitas vezes, o que está afetando o negócio ou a performance do negócio dele não é relacionado ao negócio. Às vezes a trava do cara é a forma como ele enxerga alguma coisa. Pensamento, mentalidade. Ele nem sabe disso. A minha terapia chama terapia de negócio, exatamente por isso. A minha mentoria chama terapia de negócio exatamente por isso. Porque assim, cara, eu preciso entender o indivíduo primeiro. O negócio de coach não tem nada a ver com coach. Eu preciso saber como é que você enxerga tempo, porque isso determina como é que você vai investir esse bem limitado e precioso. Eu preciso saber como é que você enxerga dinheiro, do ponto de vista de investimento, custo, como é que você enxerga isso? Eu preciso saber como é que você enxerga o mundo, porque isso determina o tamanho do mundo que você conquista. E como é que você enxerga a vida, porque isso determina a forma que você vive. Muitas vezes, numa conversa dessa, eu aponto 4 ou 5 coisas de atitudes, de forma de pensar do cara que está afetando o negócio dele diretamente, que ele nem fazia ideia. Porque eu falo assim, cara, vou te dizer uma coisa, a gente pode sentar agora e ver teu processo de vendas aqui e mudar uma porrada de coisa. E daqui 3 meses tu vai estar reclamando que tá igual. Porque a forma que tu enxerga que está afetando isso aqui. Vou dar um exemplo. Um dos meus mentorados, lá atrás, o cara falou assim, cara, fui contratar um executivo aqui, o cara queria ganhar mais que eu. E eu fiquei olhando para ele. Falei, e aí? Ele falou, não, isso é absurdo. Não existe isso. Eu falei, você está confundindo as coisas. Você está pagando um salário para o cara, ele está te construindo patrimônio, diferente. Se você pagar 40k para o cara, mas ele aumentar o valor da tua empresa em 3 milhões num ano, 5 milhões num ano, não vale a pena? Isso não tem a ver com a tua retirada mensal. Aí ele falou, nossa, eu não imaginava isso. Eu falei, não, mas o cara está construindo patrimônio para você. Ele não vai ter participação na tua empresa. Só que se ele trouxer 5 novos clientes que te trazem uma receita de 4 milhões nos próximos 3 anos, pagou a conta do cara 5 vezes já, cara. Ou mais. Né? Fora, sei lá, construção de pipeline. Isso por si só, se você for fazer o valor da tua empresa ao final de um ano que o cara trouxe isso, já aumentou em 2 ou 3 vezes o valor da tua empresa. Isso não tem a ver com salário. O que ele está recebendo é salário, você não. Então, isso
é o que falta. Esse cara às vezes não tem essa visão. Esse cara não tem visão de... É assim, para mim é o básico porque eu venho de uma escola que trabalhava isso há 20 anos atrás, né? Pô, não é básico. O cara não tem essa educação. O cara não tem, ele criou a empresa sozinho, entendeu? Fez crescer, montou a equipe ali e não é culpa dele. Não teve tempo de ver isso, cara. Mas eu vejo sempre com muito bons olhos a figura de... Independente do nome. Pode até ser coach pela ótica não pejorativa, mas do mentor, que é alguém de fora com a tranquilidade de analisar e te dar um feedback, porque realmente é difícil para qualquer um imerso na situação em si tirar conclusões de quem viu de fora, né? Que parou calmo e fez uma pergunta que fez ele pensar. Né? Então, assim, independente de quão bom você se julgue ou que você realmente seja, alguém bom do lado de fora, trocando ideia, é válido em qualquer das situações. Tanto é que na história, todo grande líder do mundo, seja em qual época, tinha um conselheiro, o conselheiro do rei, do imperador, que seja, né? Bill Gates é amigo do Warren Buffett. Alguém troca ideia com alguém de fora para falar, cara, eu tô travado aqui nessa situação, eu não tô conseguindo enxergar. E essa pessoa... O Satya Nadella, presidente da Microsoft, o cara que fez a Microsoft aumentar o valor de mercado em 8 vezes em 10 anos. A gestão dele é alucinante. Ele pegou a empresa com um valuation de 460 milhões de dólares e agora ela vale 3 trilhões de dólares. Ele se consulta com o Bill Gates uma vez por semana. Por semana? Por semana. O Bill Gates tem uma influência gigante nas decisões ainda. Total. Então, assim... As pessoas... E ele fez coisas revolucionárias, assim. Ele apostou em coisas que... Revolucionárias. A primeira reunião dele na Microsoft, ele fala que ele tinha certeza que ele ia ser mandado embora. Primeira reunião com o conselho. Porque a primeira reunião dele, ele propôs parar de vender o Office como pacote. Os caras falaram, você tá louco, você faz uma receita de sei lá quantos milhões. Eu falei, não, mas... Digo mais. A gente vai parar de vender, a gente vai perder dinheiro por 3 anos. Depois... Imagina, o cara faz na primeira reunião dele. Ele falou, você vai ser mandado embora. O cara transformou tudo em serviço, cara. O cara virou a cultura da empresa. Então, esse cara tem mentores. Tem, certamente que tem. Então, assim, eu falo muito isso às pessoas. É uma tolice você achar que você vai se... Não é dizer que você não tem capacidade, é porque você está imerso. Eu vi uma entrevista do Flávio Augusto essa semana, que ele falou que morando lá fora já, um empresário pediu um almoço com ele, ele cobrou R$1 milhão. E ele falou, cara, marquei perto da minha casa, eu fui de bicicleta. Ele falou, no caminho eu fiquei pensando, cara, será que eu subi muito na tamanca aqui? Será que eu não exagerei na pedida? E aí ele falou que ele tomou a decisão do seguinte, ele falou, cara, se esse cara não me provar que eu realmente adicionei muito valor a ele após o final do almoço, eu na hora vou pedir o Pix dele, eu vou devolver 100% do dinheiro. Decisão que eu tomei, ele falou, fico mais tranquilo. Então, ficou mais aliviado, eu vou fazer isso. Se ele não, né, se eu ver que realmente não adicionei valor, não precisa nem ele me falar, eu vou devolver o dinheiro. O cara ficou 1 hora falando do negócio. Nessa 1 hora ele identificou que o cara tinha um problema de planejamento fiscal. Aí ele falou, cara, eu dei uma dica durante 15 minutos para ele sobre planejamento fiscal. Esse cara abriu o olho e falou assim, cara, isso que você está me falando vai me trazer mais para o bolso 9 milhões por ano. Aí ele falou, cobrei barato. É isso. Então, assim, todos os grandes líderes na história tiveram mentores, né? Alexandre o Grande. Sim. E aí, não necessariamente mentores que atuavam na mesma área que ele. Ele procurava os filósofos que eram pobretões Sim. lá, né? Então, eu sempre falo o seguinte, as pessoas falam assim, o José da Silva ali, eu contratei esse cara para falar de liderança, mas o cara lidera grandes projetos aí há muitos anos, cara. E eu pergunto, cara, você contrataria o Simon Sinek? Claro, para dar uma palestra, lógico. Então, o Simon Sinek nunca liderou nada. É um teórico. Ele é um teórico. Ele é um acadêmico. Não, ele não é acadêmico. Ele não é PhD em nada, assim. Ele é um cara que ele fala divinamente bem. Ele tem um curso, inclusive, disso como você causar impacto, que o TEDx dele foi visto lá 70 milhões de vezes. Ele liderou uma equipe de marketing como gerente na Accenture lá por um tempinho lá, B2B. Não era nem nada lá, o cara... E é um cara autoridade no assunto. Hoje acho que é ele e o John C. Maxwell que são, né... Só que o John C. Maxwell já escreveu 90 livros.
também não liderou nenhuma empresa. O cara era líder espiritual na igreja ali, pastor. Então as pessoas têm que parar de confundir que, se o cara não tiver experiência nisso, o que é experiência para você? Né? Tem muita gente que tem experiência e não tem a habilidade de falar disso. Tem muita gente que tem a habilidade de falar disso, mas não tem a experiência que você acha que deveria ter. Sim. E uma coisa não tem nada a ver com a outra. Verdade. Quais são os hábitos que um líder deve ter? Cara, o líder, ele deve, na minha visão, aprendizado constante, né? E assim, procurar ler, não óbvio, né? As coisas, estudar, história de Ganzis é interessante, você vê, como é que o cara tomava decisão, né? Mas cada vez mais, o cara que conhecia de comportamento humano, ele tá à frente dos demais na visão, porque é isso que te permite ler uma reunião, saber, eu ia introduzir tal assunto, acho que não é o momento, vou recuar aqui, vou buscar um outro momento para falar, ou para acalmar, ou para capturar a percepção de quem está falando, para falar, acho que é o que o Flávio falou, cara, eu percebi na conversa do cara que ele tinha um gap lá, planejamento fiscal. Então o líder tem que estar estudando, assim, constantemente. E esse estudando é conversando com outras pessoas, vendo perspectivas diferentes da dele, lendo coisas diferentes da que todo mundo lê, né? Assim, se você fugir da seção dos mais lidos, você já está num caminho, né? Eu costumo falar o seguinte, eu comecei a estudar comportamento humano, tem um livro que eu sempre indico, que todo mundo lê, Napoleon Hill, excelente. Mas Napoleon Hill bebeu na fonte desse cara. Então, o primeiro cara que escreveu sobre mentalidade, sobre mastermind, o cara escreveu lá em 1916. Nem era um livro, ele fez uma apostila ele queria... Estava ali na pré-Grande Depressão americana, em 1918 estourou a Grande Depressão. Uhum. Ele queria fazer o americano pensar. E não é que ele queria vender curso, ele era um cara multimilionário, era industriário. E aí ele escreve um curso apostilado de 16 semanas e ele recomendava, cara, leia um capítulo por semana. Se você terminou de ler um dia, leia e releia 10 vezes naquela semana. Não vai avançar e ler os demais. E depois se transformou em livro, chama-se The Master Key System. A história conta que lá em acho que 1938 a Igreja Católica tirou esse livro de circulação. E aí ressurgiram umas cópias na década de 70 ali, Bill Gates, todos esses caras leram esse livro. É um livro que fala de energia, que fala de mastermind, de uma época em que os caras se reuniam em 5, numa sala assim, limpa, sem nada, com cada um com um lápis e uma folha em branco, e os caras faziam um exercício de dar as mãos para alinhar as mentes. Vai pensando sobre o tema, e depois começava a discutir. Isso não é óbvio. Sim. O cara vai ler o livro, ele acha chato já, porque o cara fala de energia, do éter, do pensamento. O cara ensinava os americanos, falou assim, cara, imagina um navio cargueiro no porto sendo desmontado, não montando. Imagina saindo a flandagem lateral, os parafusos. Como é que você enxerga isso? Não do começo para o fim, mas o inverso. Que é um exercício mental que, imagina, as pessoas não conseguem parar 5 minutos para pensar. Já entra em parafuso, né? A gente está... o estímulo constante. Então, esse líder tem que estar voltando às origens nesse sentido. Pensando, observando, conversando, lendo, aprendendo o tempo inteiro, porque essa visão é que dá o diferencial, é o que permite, numa reunião de negócio, falar, cara, eu acho que se você for por esse caminho aqui, talvez as chances de sucesso sejam maiores. Eu chamo isso de habilidade de ligar pontos. Ligar pontos. Você olha a situação, você lê, você entende um caminho, uma solução. E aí, sensacional. Né, isso, quando você entende, estuda o comportamento humano e como pensar, que estratégia vem disso, né? Uhum.
Então, eu acho que o líder ele consegue enxergar à frente, porque não é só negócios, né? Sim. Você pega o Jack Welch, eu sempre cito o Jack Welch, porque as pessoas demonizam o Jack Welch, mas assim, cara, ele foi um ícone. Nos anos 2000, todo executivo queria ler livros do Jack Welch, assistir palestra do Jack Welch, cara, seguir o cara estava falando, porque ele era um ícone. Quem é hoje esse ícone? Quem é a referência de liderança hoje? Não tem. Você tem grandes empresários, é diferente. Referência de liderança não tem. Os caras das techs são multibilionários. Ok, são grandes empresários. Referência de liderança, o Satya Nadella é um líder um cara discreto, que virou um negócio, uma cultura de cabeça para baixo. O Jack Welch escrevia carta à mão para os principais líderes. Tem uma história de uma empresa japonesa que a GE comprou e tinha um brasileiro que era um executivo muito bem sucedido lá. O Jack Welch escreveu uma carta à mão para o presidente da empresa japonesa e falou assim: esse cara eu vou trazer para trabalhar comigo. À mão. Assim, não tinha e-mail? Tinha. É um estilo diferente de liderança. Sim. É um cara que enxergava, eu lembro que quando eles implantaram, porque assim, a GE sempre foi considerada uma escola de formação de líderes de excelência. Então eles formavam mais do que conseguiam reter, o mercado falava assim, GE? Vem para cá. Né? A Xerox era de vendas. A Xerox era considerada uma escola de vendas. Tanto que o cara do Pai Rico, Pai Pobre, ele fala, eu entrei na Xerox para aprender a vender, trabalhei por 5 anos, fui o melhor vendedor do Havaí ali por, sei lá, X anos consecutivos, e aí eu saí para montar meus negócios. Mas tem uma história do Jack Welch, que quando ele começou esse programa de formação de líderes, ele chama os diretores e fala, eu quero que cada um de vocês escolham uma pessoa de cada área, o melhor que vocês tiverem. A gente vai começar um programa de formação de líderes aqui constante. E eu vou fazer a abertura desse treinamento e tal. E aconteceu o que acontece normalmente. O cara pega aquele cara que ele queria mandar embora e não mandou ainda, fala, tu vai para um treinamento semana que vem. Pega um outro lá e fala, esse cara tá meio sem função, tu vai para o treinamento semana que vem. Entregaram a lista para ele, ele olhou a lista e falou, essas são as pessoas. Então, essas são as pessoas. Certeza, isso aqui é isso mesmo. Foi então, a primeira ação de vocês agora, voltando para suas áreas, vocês vão chamar essas pessoas, vão dar promoção e um aumento de 15%. Aí todo mundo entrou em polvorosa. Falei, esses são os melhores ou não são os melhores? Deixa eu dar um recado para vocês. Isso aqui é um programa de formação de lideranças que vai ditar o futuro da empresa. Aí os caras, não, então devolve a lista. Deixa eu refazer. Aí voltaram para refazer a lista e ele abria todas as turmas, ele fazia a abertura. Então era algo... O pipeline de liderança vem daí. Isso começou dentro da GE na década de 70. E era um cara que era professor universitário. E ele defendia que a empresa tinha que ter sempre uma lista de pessoas preparadas, chama pipeline por isso, para assumir ou projetos importantes ou posições de liderança, porque naquela época eles achavam que estava em falta. Imagina agora. Então o pipeline é isso. Eu tenho pessoas em diferentes fases dessa jornada de liderança, formadas pela minha empresa, conhecendo a cultura da minha empresa, conhecendo os nossos objetivos, para poder assumir posições e projetos importantes a qualquer momento. Muito bom, muito bom. PC, estamos caminhando para o final. Sim, realmente ficaríamos, acho que mais 1 ou 2 horas falando, um assunto bastante encantador. Como é que as pessoas te encontram? Bom, meu Instagram, sou o PC Nascimento, então é fácil de achar. No LinkedIn, pode procurar lá LinkedIn PC ou Paulo César do Nascimento, também vai achar. E Facebook também, sou o PC Nascimento. Eu continuo no Facebook, embora muita gente ache que é uma rede, né, de tiozinho, e é. Mas é importante ressaltar aqui o seguinte, o Facebook é a rede que mais cresce dentre todas as redes nos últimos 3 anos. Ela tem 1,6 bilhão de usuários ativos. É muita gente. No Brasil, inclusive, ela tem, se eu não me engano, 140 milhões de usuários ativos e o Instagram tem 100. Então ela é maior. Ainda é relevante, né? Ela é muito mais relevante nesse sentido. A diferença de público é gigante, porque assim, no Instagram você tem um pessoal mais jovem, embora tenha gente mais... Os decisores estão lá no Facebook. O cara está falando da viagem dele de barco, do jogo de golfe, do almoço com a família e de um contrato novo que ganhou.
Está lá. Pode olhar que você vai ver esse cara lá. Né? Então, eu também estou no Facebook, é claro. Então, fácil de me achar, PC Nascimento, se você procurar, certamente vai ver uma cabeça branca lá aparecendo em alguma foto e fácil de me encontrar aí. Tá certo, meu amigo. A gente vai deixar fixado aqui também na descrição do episódio as redes do PC para quem quiser buscar e continuar esse papo com ele, virtualmente ou pessoalmente, quem tiver o privilégio. Enfim, esse foi mais um episódio do Onboard, o seu podcast sobre liderança e inovação, sempre com a promessa de conversar com pessoas interessantíssimas. Se você gostou desse conteúdo, deixa o seu like, se inscreve no canal, apoia esse projeto e a gente se vê no próximo episódio. Tchau!